Eu sou a Caseiro e neste vídeo vou falar de algumas dicas muito simples para cultivar frutos vermelhos em casa. Toda a gente sabe que são ricos em antioxidantes, em fibras, em vitaminas, muita vitamina C e, portanto, vale muito a pena cultivá-los. São 10 dicas e cuidados de manutenção gerais que vocês podem aplicar em vaso e poderem ir ao vosso jardim cultivar, colher e comer os vossos frutos vermelhos. Vamos daí? Primeira dica, a escolha dos vasos. É muito importante termos cuidado não no material que vamos escolher, mas acima de tudo no volume do vaso e no tipo de drenagem. Todos os vasos devem ter drenagem, se forem plantar qualquer tipo de fruto vermelho em vaso, mas é importante e fundamental terem preocupação com o volume. Um pé de morangueiro é suficiente terem 3 litros de substrato. Por exemplo, se fossem plantar um pé de morangueiro, um vasinho assim era suficiente. Claro que se quiserem plantar mais, deverão escolher um vaso maior, que é o caso deste vaso aqui. Um pé de mirtilo já vai precisar de pelo menos 30, 40 litros para cima e a mesma coisa acontece com framboesas, com amoras ou até mesmo com groselhas, que é o caso aqui desta groselheira. Portanto, tem que ter cuidado com o volume do vaso, neste caso, que vão plantar. A dica número 2 é a escolha das variedades. Principalmente se forem escolher morangos para plantarem, optem sempre por variedades remontantes, que são variedades que produzem normalmente mais do que uma vez fruto por ano e são também mais resistentes a pragas. E estamos a falar para morangueiros, para framboeseiras, basicamente basta saberem isto. Terceira dica é muito importante e faz toda a diferença. A escolha de um bom substrato fundamental para vocês cultivarem com mais sucesso os vossos frutos vermelhos. Porquê? Nomeadamente porque a maioria dos frutos vermelhos, se não diria estes todos que eu estou agora aqui a falar, precisam de um substrato que tenha boa capacidade de retenção de umidade, porque todos os frutos vermelhos precisam de muita água no solo e também precisam de um pH ligeiramente ácido. Quarta dica. Escolham algumas plantas para plantar juntamente com os vossos frutos vermelhos. Existem plantas mais adequadas do que outras. Não devem plantar, por exemplo, morangueiro junto de tomate ou junto de berinjela ou mesmo batata. Mas é interessante plantá-los juntamente com alface, por exemplo, com espinafre, com alho francês ou até com alguns tipos de flores e também aromáticas que gostem de água, até porque frutos vermelhos gostam de água, então vamos ter que escolher algumas aromáticas, como por exemplo manjericão, que é interessante para repelir algumas pragas. Quinta dica. Quando fazem transplantação, principalmente, aliás, sejam morangos ou outro tipo de arbusto, se já comprarem com fruto, que é o caso destes, por exemplo, devem sempre retirar as hastes que já têm flores e frutos. Eu sei que é complicado, eu sei que custa, mas devem o fazer para quê? Para que a vossa planta concentre toda a energia na parte vegetativa. E, portanto, antes de nós, no fundo, pensarmos em ter flores e frutos, nós queremos que ela concentre toda a energia em ficar forte para a seguir dar muitas flores e muitos frutos. Sexta dica muito importante, a fertilização. E isto é um problema na horta e também no cultivo de frutos vermelhos. É claro que se vocês utilizarem um substrato adequado e um substrato, neste caso, já preparado para frutos vermelhos, estes da Nutrofértil já são bastante ricos e equilibrados em termos de nutrientes adequados para frutos vermelhos, não só pH. Porquê? Porque tudo que é frutos vermelhos precisa de uma fertilização de alguma forma mais rica em fósforo e potássio. Então, o que é importante, vocês, à partida, depois de plantar os vossos frutos vermelhos, não se esqueçam de fertilizar de novo no final do inverno e normalmente na fase de frutificação. Sétima dica, muito importante, a cobertura do solo. Podem fazer cobertura com qualquer tipo de elemento, mas uma boa opção, não tem que ser obrigatoriamente, é a casca de pinheiro. Até porque a casca de pinheiro também acaba por acidificar ligeiramente o solo e os frutos vermelhos gostam em particular. Mas podem fazer com palhinha ou outro tipo de cobertura. Para evitar evaporação da água, para de alguma forma fazer com que os frutos não fiquem em contacto com a terra, neste caso o substrato, e portanto mais facilmente se mantenham saudáveis. Oitava dica, a forma como vocês regam é muito importante e isto é quase para todo tipo de plantas. Nos frutos vermelhos é a mesma coisa, se for num jardim com mais espaço, o ideal é mesmo rega gota a gota. Tudo que é fruto vermelho gosta de muita água, mas obviamente sem encharcar. Se forem fazer rega em vaso, podem optar por rega gota a gota ou então regar, se forem regar num pequeno espaço como este, uma floreira como esta, junto do pé da planta. Evitem sempre molhar aqui as folhas para evitarem, como disse há pouco, o aparecimento de doenças provocadas por fungos e algumas pragas que normalmente também gostam de umidade a mais. Dica número 9. É importante a exposição solar.
Morangos ou framboesas ou groselhas, isto também é uma groselheira que está aqui, devem ter sempre uma exposição solar nunca inferior a 4, 5, 6 horas de sol. Aliás, o ideal era mesmo 5, 6 horas de sol por dia. Podem nos cultivar sim em sítios com menos sol, mas a partir das vossas plantas vão ser mais difíceis de se manterem saudáveis, ou seja, são de alguma forma mais suscetíveis a apanharem pragas e doenças. O ideal é terem muito sol. 10ª dica, é muito importante que vocês vão cortando as vossas folhas velhas, por exemplo, e todo o tipo de caules que já deu fruto. E isto é importante porquê? Porque assim vou favorecer que a minha planta vá de alguma forma frutificando constantemente. Por exemplo, estes caules que já deram fruto, eu devo retirar. E o mesmo se aplica para framboeseiras ou para mesmo outro tipo de pés. Por exemplo, estão a ver aqui este caule. Devemos cortar e retirar estas folhas velhas e estes caules. Como viram, plantar os vossos frutos vermelhos em casa não é tão difícil como parece, mesmo que não tenham jardim. E espero que tenham gostado destas dicas e partilhem comigo as vossas experiências. E não se esqueçam de partilhar também com os vossos amigos e sigam o canal.